quais são os problemas e desafios que você tem hoje. Como você se comporta diante deles? Marquinhos, na sua vida, na sua carreira, você já pegou muitos problemas e muitos desafios a serem superados? Na minha vida, na minha carreira... Toca a vida tranquila, hein, Varão? Eu Senão tô você surpreso quase não tem de problema. pressão, Não né? tá vida tranquila não, irmão. Aqui. Eu tô lembrando as partes mais difíceis, Ah, que tá. as outras é mais tranquilo de superar. Tô pensando aqui. Agora, olha só, ó, já nos ensina algo aqui. Então isso quer dizer que você tem desafios e problemas, mas ele está categorizando quais que realmente ele julga serem difíceis. Sim. Porque é o que ele falou, tem outros que é normal, faz parte do processo. Faz parte do processo. Tem outros desafios que vai ser normal, cara. Tu vai ter que passar. Mas tem desafios que vai ser difícil. E esse desafio difícil que a gente tem que lembrar. Fala, caramba, esse Você já pensou em desistir? Cara, se eu falar pra você que não, eu tô mentindo. Quem nunca pensou em desistir da vida, desistir de tudo? Se o cara chegar e falar assim, eu não quero mais isso. Até na minha área. Tinha momentos que eu chegava e falava, até na minha área, graças a Deus, trabalhando, eu chegava assim, chegava em casa revoltado. Falava, Ju, não quero mais. Quero ir embora, quero ficar de boa em casa. A Ju falava assim, não, por que você tá querendo desistir? Por que você tá querendo desistir? Por que você tá querendo parar? Aí eu também lembrava do Bahia. Sim. Lembra do Bahia? Falava assim pra mim, Marquinhos, um dia você vai estar na televisão, cara, vai ser legal. E aí eu ficava lembrando disso, eu falava, não, a Ju ficava falando, não, você não pode desistir agora, cara, porque tem um processo, tá tudo certo. Você imaginava chegar onde você chegou? Eu não cheguei ainda. Uau. Legal. Eu tenho que... Você já sabe que Deus tem muita coisa ainda pra A gente tem sua que vida. sempre pensar assim, muitas das vezes eu sempre falo assim, as pessoas costumam limitar os seus sonhos ou os seus objetivos. Sim. Por exemplo, se um cara almeja ter uma casa, você não tem que almejar ter uma casa. Deus, ele te possibilita tudo. Claro que você pede a direção para Deus. Deus não vai botar do céu uma casa e vai te dar uma casa. Deus vai te dar estratégia para você arrumar um bom trabalho e você conseguir manter essa casa. Igual eu falo, eu não gosto de Ferrari. Não teria uma Ferrari na minha garagem. Todo mundo fala, meu sonho quando eu ser milionário é ter uma Ferrari. Eu não penso em Ferrari. Eu penso em helicóptero, querido. Uau. Porque a Ferrari, ela vai te levar aqui, ali. O helicóptero vai te levar para qualquer lugar do Brasil que você quiser. Tá entendendo? E aí, isso não é questão de orgulho, não. Aquilo que você pensa, vai ser aquilo ali. Entendeu? Se você almeja ter um Boeing, você vai ter um Boeing. Se você almeja ter um império, você vai ter um império. Davi pensou... Você acha que Davi pensou ter só cuidar das ovelhas? Davi poderia chegar... o profeta Samuel me ungiu aqui. Eu vou ser só um cara que você é o sucessor de Samuel. Você é um cara que você é o sucessor do rei. Tá tudo certo, vou continuar cuidando das ovelhas aqui. Pelo contrário, Davi falou, não, acabou. Acabou, tá tudo certo. Deus me ungiu, amém. Vamos continuar meu progresso aqui, vai ser sucesso. Vou caminhar devagarzinho. Aí Davi fez o quê? Construiu um império. E as ovelhas? Você acha que Davi deixou pra trás? Não. Botou um cara responsável, parceiro dele, falou assim, cuida das menininhas aí. Deixa elas tranquilas aí. Tá entendendo? Ou seja, sua visão saiu do nada pro tudo. Quando você almeja, você tá no nada e almeja tudo, você vai ter. Mas é claro, mediante ao reino dos céus. Se você não almejar o reino dos céus, você não vai ter, querido. Eu sempre aprendi isso com um amigo que é cristão, muito tempo, ele sempre fala isso. Ele fala, Marquinhos, você almeja, você vai ter tudo, cara. Mas a primeira coisa que você tem que ter é o reino dos céus. Sim. Buscar primeiro o reino dos céus, que você vai ter. Você tendo isso, irmão, você vai arrebentar nas outras áreas. Você acredita mesmo que Deus... Vamos lá, você fala assim, Senhor, me dá um peixe. Um exemplo, me dá um peixe. Você acha que Deus vai fazer um mar? Você vai parar em frente a um lago e o peixe vai pular direto na sua mão, no seu bolso, no seu colo? Ou você acha que Deus vai te mandar uma pessoa entregar uma varinha, entregar ali a isca, te ensinar como fazer isso? É só você parar. Você quer a resposta? Já vou te dar a resposta. É só você analisar na sua vida como que foi o seu processo. Quantas vezes Deus te deu algo na sua mão assim, que você pediu e Ele te entregou? Pode ver. Até porque as coisas que você ganhou muito fácil, você nem deu valor, você já perdeu. Você pode perceber que existe um processo para isso. Quando você pede algo para Deus, ok, Ele te entrega. Mas Ele te entrega o processo para você aprender e dar valor àquilo. Para você aprender realmente como faz. Então, se você quer crescer na sua área profissional, invista na sua área profissional. Você quer se tornar um líder? Comece a ler livros de liderança.
Comece a assistir vídeos de liderança. Você quer ser promovido no trabalho? Comece a estudar sobre comportamento. Quais são os comportamentos que te promovem? O MentorCast tem vários episódios falando sobre isso. Como você precisa se comportar diante do seu líder? Você quer investir na sua área ministerial? O quanto você tem lido a Bíblia? O quanto você tem estudado a Bíblia? Você já entrou em algum curso de teologia? Então isso aqui é importante, porque só pedir não vai resolver. Tem muita coisa que você está pedindo para Deus que Ele já te deu. Mas você está só focado em pedir, porque você acha que vai acontecer de uma hora para outra. Não é assim que funciona. Sabe por quê? Porque Deus te dá através do conhecimento. O seu processo é para te ensinar como é que faz aquilo. Se Ele não fizer isso, você simplesmente vai pegar e vai desperdiçar, porque você não sabe o valor daquilo, você não teve o processo para conquistar aquilo. Então isso aqui é importante que você entenda. Vou te dar um exemplo, vou te dar um exemplo de mentalidade, para você poder medir o nível da sua mentalidade. Tem muita gente que entra aqui no vídeo e fica só esperando tipo assim, não, me fala o insight, a grande virada, a grande chave. Você só quer tipo assim, os pontos chaves. Você não quer entender do processo. Não, Cleito, qual que é a grande chave dessa noite? Você está preocupada com isso. Olha só, eu posso te entregar a grande chave dessa noite, mas posso ser sincero, você não vai saber o que fazer com ela. Porque não se trata de você pegar o atalho, de você pegar o segredo, igual muita gente. Qual é o segredo? Pergunta aí para uma pessoa bem-sucedida, qual é o segredo do sucesso? Sabe o que ela vai te responder? Não tem segredo. Sabe por quê? Porque é um processo, é uma série de fatores, não é uma coisa. E a sua mentalidade, ela faz você achar que, Cleito, existem coisas que, é um insight, é uma chave, que se virar essa chave muda tudo. Não é assim que funciona, não. Não é uma chave, não é um insight, não é um vídeo que você vai assistir. Exemplo, você quer desenvolver autoconhecimento, inteligência emocional, não é um vídeo meu que você vai assistir que você vai virar. Existe uma série de vídeos que todos você vai juntando, faz sentido. Para crescer na sua área profissional, não é uma mensagem que eu vou te mandar ou uma coisa que eu fiz que vai te ajudar. É uma série de fatores, é uma série de coisas. Então isso aqui precisa ficar importante para você. Por isso que você tem pedido algumas coisas e você tem a sensação que Deus não está ouvindo a sua oração. Não é que Ele não está ouvindo, Ele está te entregando. Mas a maneira que você quer, não tem como. Ele te entrega o processo, você quer tudo pronto. Tudo pronto não dá. Tem dia que eu não estou bem e está tudo bem. Porque eu sou um ser humano. Sou movido pelas emoções. Então justamente por ter um controle, por ter autoconhecimento, olha só, eu preciso de ajuda. A ajuda, muitas vezes, não é que a pessoa vai me dar a solução. Só o fato de eu ter alguém para poder compartilhar. Entendeu? Então, isso é importante você entender. Isso vai te ajudar a ser compreendido. Vai te ajudar a tirar esse sentimento de que ninguém me entende, como se você estivesse sozinho no mundo. Como se você fosse a pessoa mais perseguida, como se você... todo mundo agora... as pessoas se juntaram para não me entenderem. Tipo assim, existe o complô contra mim. De maneira inconsciente, é isso que você pensa. Mas e para uma pessoa que não tem um autoconhecimento, como que ela sabe que ela já passou da linha de perigoso? Ela não sabe. Ela traz o padrão do vitimismo. Quem não tem um autoconhecimento fica repetindo padrões na vida, sem perceber. Quem não tem autoconhecimento continua sendo perfeccionista. Quem não tem autoconhecimento continua sendo inseguro. Quem não tem autoconhecimento continua se fazendo de vítima. Quem não tem autoconhecimento começa algo e não termina. Por quê? Já tem um padrão na vida dela e ela fica repetindo. Eu estava fazendo uma sessão essa semana e a pessoa falou assim, como que você consegue, exemplo, eu compartilho algo para você e você... já mostra ali onde eu estou errando, eu me direciono. Eu falei, olha, eu percebi, quando eu comecei a desenvolver o autoconhecimento, que existem padrões. Então, quando eu comecei a atender pessoas em sessões individuais, eu percebi que existiam padrões. Então, a ferida, o complexo, a crença. Então, quando a pessoa começa a falar algo, se você for olhar, é um padrão que a maioria carrega. Sempre tem um complexo por trás, tem uma necessidade de aceitação, tem um complexo de inferioridade. Uhum. Exemplo, numa conversa, quando a pessoa traz alguns temas ou situações, exemplo, se a pessoa tem um problema com o pai, com a mãe, você está falando algo, ela dá um jeito de colocar o pai na história. Peraí, o que seu pai representa? Por que você trouxe ele para esta história aqui?
Por que você fez questão de falar dele? De maneira inconsciente, porque emocionalmente ela está ferida, ou o pai fez alguma coisa. Então existem alguns padrões, e por isso que você acaba repetindo. Então quem não tem inteligência emocional é como se ela vivesse em círculos, padrões que ela carrega. Começa, termina, e não sai daquilo. Isso não quer dizer que ela não vai crescer. Isso aqui é importante. Uma pessoa sem inteligência emocional, ela cresce, mas ela paga um preço muito alto. Cresce com conflito, cresce com dor, cresce com feridas, cresce machucando, cresce perdendo amizades, cresce ferindo as pessoas que ela ama, mas ela cresce. Como que você, sendo pai, você conseguiu desenvolver o autoconhecimento nos seus filhos, tipo, na época que eles eram adolescentes? Por quê? Eu vejo que os jovens adolescentes hoje em dia talvez não saibam da identidade deles, do valor, do propósito, tudo isso. E isso faz com que eles dificultem a ter o autoconhecimento. Como que você fez? Primeiro, eles aprenderam muito comigo através daquilo que eu praticava. Então eu sempre me policiei muito naquilo que os meus filhos olhavam. Então a maneira como eu agia, as coisas que eu estava conversando com a Luciana, porque o pai e a mãe às vezes têm a sensação assim, os meninos estão lá no quarto, eles não estão ouvindo. Não, eles estão ouvindo, eles sabem tudo que acontece dentro da casa. Então eles estão vendo como você reage. Eu lembro que um dia o Arthur mesmo me corrigiu. Ele falou assim, logo no começo, quando eu estava começando a ter esse entendimento, tal, começando a fazer treinamento, ele falou assim, pai, mas eu acho que o que você fala, você tem que cumprir. Ele mandou assim, ó. Na lata. Na lata. E eu lembro que aquilo doeu, mas só que ele tinha razão. Entendeu? E naquele momento eu falei, peraí, isso porque, olha só, ele falou isso pra mim depois que eu já tinha tomado a decisão de não falar coisas que eu não cumpria. Então naquele momento eu tive muito autocontrole, porque se eu ouvir isso do seu filho, entendeu? Aí eu segurei e falei, não, filho, você tem razão. Mas aí agora eu tinha que descobrir do que ele estava falando. Qual é a parte de alguma coisa que eu tinha falado em público que eu não estava cumprindo dentro de casa como pai ou como amigo, qualquer coisa, entendeu? Então aí eu tive que fazer uma leitura. Mas foi muito bom porque aquele dia me marcou e aquele dia reforçou. Então eu não compartilho coisas que eu não pratico. Várias vezes eu estou preparando um roteiro, alguma coisa, isso aqui é o certo. Não, mas isso aqui eu não faço, então eu não vou falar. Se eu não faço, não adianta eu falar. O fato, exemplo de compartilhar, não quer dizer que você faz aquilo 100%, mas já existe o entendimento e toda vez que você percebe um erro que você está cometendo, você vai lá e corrige. Cleito, no seu dia a dia, às vezes você se pega trabalhando mais do que deveria? Sim. No seu dia a dia, você se pega esquecendo de colocar a família na agenda, vamos dizer assim, para você trazer um equilíbrio nas áreas? Sim. No seu dia a dia você esquece às vezes de cuidar da saúde como deveria? Sim. Mas aí na hora que eu lembro, eu corrijo. Entendeu? Eu não simplesmente conto uma história para mim e falo assim, não, neste momento não dá para fazer isso. Era o que eu fazia no passado. Não. Identifiquei que eu estou errando aqui, ó. Vamos corrigir. Quer dizer que você não vai errar de novo? Não, pode ser que você erre. Por quê? O grande desafio, qual que é o meu maior desafio todos os dias? Eu sempre falo isso, é o Cleiton. Meu desafio é gerir o Cleiton. Meu desafio não é gerir o time. Meu desafio é gerir o Cleiton. O Cleiton dá muito trabalho. O Cleiton tem hora que ele não quer fazer as coisas, tem hora que ele quer falar outras. E não pode. Entendeu? Por quê? Porque eu decidi trazer o autoconhecimento. Eu decidi ser uma outra pessoa. Eu decidi cumprir meu propósito. Acabou. As minhas emoções não podem falar mais alto do que os princípios. E eu separei aqui para vocês, e eu queria compartilhar, um versículo. Eu queria compartilhar esse versículo aqui na hora que eu estava preparando essa aula, porque boa parte do que eu falei aqui para vocês, ela vem de uma preocupação. Então, exemplo, se você não está dormindo, muitos de vocês que não estão dormindo é porque você está preocupado com algo. Essa instabilidade emocional que você está passando é devido às suas preocupações que você tem no dia a dia. De repente você queria estar com uma vida financeira em ordem, não está. De repente você já queria ter comprado o seu carro, sua casa, e você ainda não comprou. Você queria já ter se acertado com a sua família ou alguém que você brigou, não importa. Mas você vai perceber que tem uma preocupação por trás dessa instabilidade. E eu separei esse versículo e eu queria que você refletisse sobre ele. De tudo que eu falei até aqui, se você achou que foi bacana, que te ajudou, isso daqui é o que eu vejo que é o mais forte do que eu vou falar aqui. É o que realmente você, no mínimo, de tudo que eu falei, mas no mínimo, esse versículo você tem que sair daqui com ele refletindo.
Inclusive, depois que acabar, você anota para você poder refletir nele. Que é Jeremias 29. Jeremias 29 diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança em um futuro. Aqui Deus está falando que os planos que Deus tem para você é para você poder crescer, para você prosperar. São planos de fazer, olha só, planos de dar-lhes esperança em um futuro. Não são planos de preocupação, de dor, de sofrimento. Isso quer dizer que se você está com a sua vida, com as suas emoções fora do lugar, tem alguma coisa aí que está fora, que não foi o que Deus planejou para você. Porque os planos que Ele tem para você são planos de prosperidade, de crescimento, planos de paz, de alegria. E se a sua vida não está dentro desse roteiro, é que tem algo que você possa estar fazendo que Ele não pediu para você fazer. Tem coisa que você está se preocupando que você não deveria. Sabe por quê? Porque Provérbios 16:3 diz o seguinte: entrega suas obras ao Senhor e seus planos serão estabelecidos. Posso te dar um conselho? Descansa no Senhor. Descansar no Senhor não é você, não estou nem aí, já entreguei na mão de Deus, agora é Deus que resolve. Não é isso não. Descansar no Senhor, sabe aquela paz que excede o entendimento? Aquela paz que vem dele. É isso. Eu tenho problemas para resolver, eu tenho desafios que eu estou enfrentando, mas cara, eu não perco a minha paz. Não tem nada que vá me desestabilizar, não tem nada que vá tirar minha paz, não tem nada que vai fazer eu perder meu sono, porque eu sei que Deus está no controle de tudo, que Deus está no comando de tudo. Eu sei que você já ouviu isso, e eu sei que você já declarou isso, mas não se trata do que você declara, se trata do quanto você realmente acredita. Do quanto você realmente acredita que Ele está no controle de tudo, do quanto você realmente acredita que a palavra que você recebeu, ela vai se cumprir. Tudo aquilo que você já ouviu até hoje, todas as palavras que você recebeu até hoje, elas vão se cumprir. Mas existem processos na vida da gente. Mas de que maneira você está olhando esses processos? Por quê? O processo eu também passo, assim como você. Meu processo não é diferente do seu. O que muda é a visão que nós temos para o processo que nós estamos passando. Então, quando você tem o entendimento certo do processo que você está passando e você sabe que ele está no comando, algumas coisas mudam na sua vida. Você não vai ficar tranquilo no sentido de não estou nem aí para os meus problemas. Não, meus problemas existem, meus desafios existem e eu vou superá-los, eu vou vencê-los, porque ele faz parte do meu processo de crescimento para que eu possa viver aquilo que Deus tem para mim. Para que eu possa ter uma vida próspera, uma vida plena, uma vida tranquila. Então eu preciso que você tenha esse entendimento. Se as suas emoções não estão em ordem é porque tem algo te preocupando, tem algo tirando a sua paz. E não é de Deus, você pode ter certeza. Porque se você confia, se você acredita, você não era para estar nessa instabilidade emocional que você está.